Você provavelmente conhece Nikola Tesla, não? Então aqui vai um resumo da sua história e uma das suas mais importantes descobertas. A corrente alternada. Tesla nasceu em Zmijan, Império Austro-Húngaro, em 10 de julho de 1856. Filho de pais ortodoxos. Milutin Tesla e Georgina Dulka Mandici, Tesla não seguia os passos dos pais. Desde jovem, ele foi fascinado por eletrônica, cursando na Universidade de Praga o curso de Engenharia Elétrica, porém não se sabe se ele terminou esse curso. Se manteve puro durante toda sua vida, pois acreditava que os prazeres diminuíam a capacidade de pensar do ser humano, apesar de ser muito procurado pelas mulheres. O que muitos não sabem é que, em 1884 e 1885, Tesla foi trabalhar com Thomas Edison sobre a proposta de receber dinheiro para resolver problemas que ele, na época, Thomas Edison, estava enfrentando com a corrente contínua. Ao resolver os problemas e cobrar seu dinheiro, Edison disse que era apenas uma brincadeira e que ele não entendeu o humor americano, não pagando o dinheiro prometido. Tesla e Westinghouse, a quem vendeu sua patente da corrente alternada, conseguiram fazer com que o governo americano usasse oficialmente esse modelo de energia, ou seja, a corrente contínua, antes sendo o modelo usado pelo país, modelo esse que foi criado por Edison, acabou sendo substituído. Começou daí a Guerra das Correntes. Para Edison, para termos energia hoje, seria preciso cerca de uma usina a cada 1,5 km. Já para Tesla, usaria menos fios e a transmissão se daria de maior forma, mais abrangente que a outra. Tesla, por sua vez, acreditava que a guerra no mundo se dava pela dificuldade de acesso à energia. Para solucionar, ele queria distribuir energia gratuita sem fio para todo o planeta. Infelizmente, sua ideia não foi completada. Edison chegou a fazer várias acusações contra Tesla. Uma delas era que a corrente alternada era muito perigosa, pagando para quem lhe trouxesse animais vivos, para que mais tarde ele viesse a eletrocutá-los publicamente, mostrando tal perigo. O governo e os moradores das cidades ficaram tão abismados que a corrente alternada passou a ser usada como meio de eletrocutar pessoas, para prever a punição das mesmas. Mas apesar de toda a propaganda maldosa de Thomas Edison com a corrente alternada de Tesla, foi ela que venceu a Guerra das Correntes, fazendo com que, no passar dos anos, esse fosse o modelo adotado em vários países. E então, nada mais justo do que chamar uma pessoa mais experiente para falar do assunto. Então convidamos Edson Holanda, que possui graduação em licenciatura curta em Ciências pela UFPB, graduação em licenciatura plena em Matemática pela UFPB, especialização em Lógica Contemporânea pela UFPB, mestrado em Ciências da Computação pela UFPE e atualmente é professor da UEPB, para nos tirar algumas dúvidas. Vamos lá. O que o senhor conhece sobre Nikola Tesla? Bem, eu não sou um engenheiro eletricista, né? Mas eu lembro que na época da graduação, quando eu paguei Física Geral, a gente falava muito sobre Nikola Tesla, né? A gente estudou algumas coisas sobre ele. Né? Por exemplo, ele nasceu no século XVIII, mais ou menos na metade do século XVIII, então viveu o final do século XVIII e começo do século XIX. Então foi uma época de muita revolução, né? Na ciência, principalmente. O que mudou naquela época graças a essa descoberta? Na época, o professor trouxe umas imagens sobre como era no começo da eletricidade, né, as cidades quando usava a corrente contínua. Então era um emaranhado de fios, era uma loucura, né? Por exemplo, tinha determinados lugares que você nem conseguia ver direito o céu, de tanto fio que se tinha.
Então, com a descoberta da corrente alternada, ele foi uma verdadeira revolução na época, porque os fios diminuíram muito de dimensão, né? Então as cidades puderam ser limpas, como que se diz da história dos fios na cidade. Mais sobre Nikola Tesla. Muito polêmico, né? Ele não se inventou somente a corrente alternada, ele tem uma série de outras invenções que foram muito importantes para a vida da gente hoje. Por exemplo, ele é um cara que inventou o motor de indução, né? Aqueles rotores, né? Qualquer eletrodoméstico, né? O motor de partida, que tem um motor girando, aquele motor foi criado por Tesla, né? Então ele foi uma revolução gigante também na época. Dentre outras coisas, como o controle remoto, foi uma invenção dele. Né? O próprio motor de partida elétrica dos carros, né? O motor de combustível, uma partida elétrica, foi criado por ele. Então ele era um cara extremamente genial, né? Extremamente inventivo, criou muitas coisas muito importantes. O mundo, acho que hoje não seria o mesmo se não tivesse sido as invenções de Tesla, né? Embora ele também seja um cara muito polêmico, na época eu lembro que tinha muita polêmica sobre ele, que ele era um cara cheio de manias, dizia que conversava com gente de outro planeta. Então, ele era meio que aquele cientista maluco, né? Um cara que criava coisas fantásticas, extremamente importantes, mas na época ele não foi tão valorizado. Tanto é que ele, no final da vida, nem era um cara muito rico, né? Morreu quase que na pobreza, né? Para que usamos a corrente alternada? Quando usamos a geladeira, chuveiros, ventiladores, liquidificadores e etc. Não creio que haja uma emoção mais intensa para um inventor do que ver suas criações funcionando. Essa emoção faz você esquecer de comer, de dormir, de tudo. Nikola Tesla. Agradecimentos ao professor Edson pela incrível entrevista e a todos que direta e indiretamente cooperaram para que esse trabalho fosse realizado. A nossa equipe é formada por Adriele Barbosa da Costa, Samara Lima Gouveia, Tamires Carla dos Santos e Valesca Souza Silva.